2 Coríntios, capítulo de número 11, verso 1. 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 1. A palavra do Salvador Yahushua nos diz assim no verso 1: tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Yahu, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, o Mashiach. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há no Mashiach. Porque se alguém for pregar-vos outro Yahushua, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebeis, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Amados irmãos, ouvi atentamente estas palavras de vida eterna. Estas palavras são fiéis e dignas de toda nossa aceitação. E quem despreza estas palavras estão desprezando a palavra da verdade para a salvação de tua alma. E Yahushua, ele deixa bem claro aos seus seguidores: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, nós somos chamados para participar do reino de Yahushua. Yahushua disse: o meu reino não é deste mundo. Em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. É somente para aqueles que são nascidos mediante a fé na verdade é que Yahushua nos sela com o Espírito Santo da verdade, para que possamos herdar este reino espiritual. Yahushua, ele desceu do céu e se fez carne e habitou entre nós. E ele disse: eu para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Aquele que é da verdade ouve a minha voz. E é momento de nós ouvirmos a voz do Espírito de Yahushua falando conosco neste momento, amados irmãos. Porque infelizmente nós estamos passando por dias de tempos trabalhosos. E Yahushua, sendo ele santo, ele é extremamente zeloso, e ele zela pela santidade da sua igreja. Ele entregou-se a si mesmo pela sua igreja, para apresentar para si uma igreja imaculada, uma igreja purificada, uma igreja gloriosa e santa, sem ruga, sem mágoa, uma igreja que esteja em plena comunhão, pela obediência da sua palavra. Amados irmãos e irmãs, é um alerta do Espírito de Yahushua para cada um de nós, os que vivemos da fé. Quem vive da fé deve viver de toda a palavra que sai da boca do Salvador Yahushua. E a sua palavra nos ensina que
Não é o servo mais do que o seu amo, nem o discípulo mais do que o seu mestre. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu amo. O nosso amo, ele viveu aqui na terra uma vida de abnegação, uma vida onde ele renunciou-se a si mesmo, uma vida em que ele levou sobre si a crucificação da sua natureza humana. E ele se considerava um verme. Ele não veio para exaltar a si mesmo, mas ele veio para aniquilar-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Ele se sujeitou e se apresentou aqui na terra como um servo. Servo este que foi obediente até a morte, e morte no madeiro. Que haja esse mesmo sentimento que houve em Yahushua o Mashiach em nossos corações, de buscar se santificar a si mesmo, para que nós, os seus seguidores, pudessem ser santificados na verdade. E Yahushua, ele deixou bem claro aos seus seguidores que ele não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação, porque sem a qual santificação nenhum dos seus seguidores verão a ele glorificado no seu reino de glória. E Yahushua deixa bem claro para todos nós, ele não nos chamou para a imundícia, irmãos, não é para as coisas profanas, não é para as coisas mundanas, porque nós já vivíamos na prática destas coisas antes de estar na presença da pessoa do Salvador Yahushua. Então ele chama nós, irmãos, a viver uma vida que faz a diferença na face desta terra. E nós vemos aqui um exemplo de um homem que tinha o Espírito de Yahushua no seu viver. O apóstolo Shaul, homem esse que foi transformado pelo Mashiach Yahushua. Ele era um perseguidor do povo que vivia em comunhão com Yahushua, até o momento em que ele teve o encontro com Yahushua. Yahushua mudou o entendimento dele, Yahushua trabalhou no sentimento dele. O apóstolo Shaul, que era um homem religioso, se tornou um homem puramente espiritual. E as palavras que o apóstolo Shaul anunciava aos irmãos não eram palavras que ele havia recebido de homem algum, mas as mensagens do evangelho que ele pregava. Ele mesmo declarou, dizendo em Gálatas capítulo 1 do verso 10 ao 12, ele disse: mas faço-vos, porém, irmãos, saber que o evangelho que por mim foi anunciado a vós, não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação do Mashiach Yahushua, o nosso amo. As mensagens que ele pregava eram revelações de Yahushua para a salvação da sua igreja. Amados irmãos, Yahushua, ele é extremamente zeloso. Ele tem ciúme do seu povo. O ciúme dele é representado pelo zelo que ele tem da sua igreja. Ele ama a sua igreja. Ele está trabalhando na vida da tua igreja, para ele apresentar para si uma igreja santa, uma igreja honesta, uma igreja que é identificada pela verdade. Oh, amados do eterno Salvador Yahushua, Yahushua está em busca dos verdadeiros adoradores. E o verdadeiro adorador é aquele que ouve, e cumpre as suas palavras,
Yahushua está, irmãos, preocupado com a situação espiritual da tua igreja, porque Ele zela e vela pelo cumprimento da sua palavra. Ele diz na tua palavra que Ele não nos chamou para a imundícia, mas antes Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Que os irmãos possam ter os vossos corpos apresentados a Yahushua como uma oferta viva de sacrifício, vivo, santo e agradável a Yahushua, irmãos. Estamos vivendo em dias e tempos trabalhosos. O Espírito do Eterno disse por meio do profeta Ishaiel: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou a tua revelação? Oh, amados do Salvador Yahushua, o apóstolo Shaul, ele era extremamente zeloso. Ele foi um dos apóstolos que mais sofreu por amor do rebanho de Yahushua. Ele temia que após a partida dele se infiltraria no meio do rebanho lobos devoradores. Homens queriam atrair o rebanho para si. Oh, irmãos, a vida de um apacentador das ovelhas não é fácil. Nos custa muitas lágrimas para conquistar uma alma para o reino de Yahushua. Nos custa muitas lágrimas para que a gente esteja chamando um pecador ao arrependimento. Yahushua, ele sabe, irmãos, que tem um custo muito alto para nós que ministramos o evangelho da salvação. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que vos anuncio é o evangelho que chama a vida eterna. E esse evangelho cobra de nós obediência. Esse evangelho cobra de nós uma submissão para a santidade. Se você não tem prazer, se você não tem desejo, se você não tem vontade de viver uma vida de santidade na presença do Todo-Poderoso, você não está seguindo a Yahushua, você está seguindo o homem. Quando a gente segue o homem, a gente não tem comunhão com o Salvador Yahushua. Mas quando somos seguidores sinceros, quando somos seguidores submissos à sua vontade, a cada passo que nós andamos nesta terra, Ele está zelando de nós, Ele está guardando os nossos pés, para que nós não venhamos resvalar os nossos pés em lugares escorregadios. Que coisa linda é a atitude do apóstolo Shaul, irmãos. O apóstolo Shaul estava preocupado com a santidade dos irmãos. Ele temia que os irmãos pudessem ser induzidos a se apartar da simplicidade que há no Mashiach Yahushua. Porque o apóstolo Shaul, ele bem dizia: olha, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, de alguma sorte os vossos sentidos sejam corrompidos. Quantos que têm se corrompido, irmãos, se apostatando da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de
demônios pela hipocrisia de homens que falam mentira, homens que têm desviado os ouvidos da verdade e não se conformam com as sãs palavras da doutrina de Yahushua, que é segundo a piedade. São cães gulosos que querem viver, irmãos, do proveito daquilo que o rebanho pode oferecer para eles. Amados em Yahushua, não se aparta da simplicidade que há no Mashiach. Aceita estas palavras de vida eterna no teu viver. Em Yahushua, ó Mashiach, Ele vai te transformar num verdadeiro adorador. Ele vai te transformar numa verdadeira adoradora, para que você possa segui-lo em espírito e em verdade, como verdadeiros seguidores e imitadores do Mashiach Yahushua. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Yahushua, homens que estão falsificando o evangelho, ensinando o povo a buscar prosperidade, ensinando o povo a buscar carro, casa e coisas terrenas desta vida. Yahushua, ele disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, porque qualquer de vós que vem até mim e não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, nós temos zelo pela salvação dos irmãos. Se alguém vos anunciar um outro Yahushua que nós não temos anunciado, se aparte, irmãos, porque o Mashiach Yahushua que vos anuncio é um que é extremamente zeloso. Ele cobra de nós santidade, Ele repreende, Ele exorta, Ele castiga a todos quanto Ele ama. Se você não vive a palavra de Yahushua e não aceita esta palavra, porque é uma palavra rude, é uma palavra severa, é melhor nós ser corrigido aqui, irmãos, do que naquele dia nós perder a salvação, do que naquele dia nós ser condenados ao fogo eterno. Abra o teu coração, Yahushua está te chamando. Deixa Ele zelar da tua salvação. Entrega o teu caminho a Yahushua. Se afasta do engano, se afasta do pecado, se afasta desse sentimento pecaminoso. Yahushua, Ele veio para te salvar. Se arrependa para entrar no reino dEle. Ele quer fazer de você uma nova criatura, para que você possa ter a vida dEle manifesta no teu viver. É um alerta, irmãos, é um alerta do Espírito da verdade. Até quando você vai ficar ouvindo as palavras de Yahushua e ficar cocheando entre dois pensamentos? Naquele dia Yahushua vai te cobrar. Melhor seria para ti não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo este caminho, desviar os teus ouvidos da verdade, para não temer nem obedecer os mandamentos de Yahushua. Yahushua, Ele cobra da igreja santidade. Ele não permite que nós não venhamos viver uma vida de acordo com o caminho dos pecadores. Nós não podemos ficar presos no caminho dos pecadores. Ele disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Porque se alguém ama o mundo, o amor de Yahushua não está nele. Ele corrige, irmãos. Ele exorta. Ele é extremamente zeloso. Não vivo uma vida de aparência. Não vivo uma vida que aos olhos dos homens parece estar tudo bem. Mas Yahushua sabe como que está a tua obediência, a tua santidade. Não anda cocheando entre dois pensamentos, não, irmãos. Tenha temor da palavra do Eterno. Seja cumpridor da palavra e não somente ouvinte. A tua alma é muito preciosa para Yahushua. A tua alma custou a morte do teu Salvador. E Ele morreu para poder te salvar, para apresentar a ti mesmo como uma igreja santa, uma igreja que tem temor da palavra, que vive a doutrina de Yahushua. Não permite nos prender a um jugo desigual com os infiéis. A palavra diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Às vezes você despreza o conselho que vem dos céus, o conselho que vem do Espírito da verdade, para juntar para si doutores, homens que exteriormente apresentam uma vida de homens que são santos, mas interiormente eles não te cobram santidade, eles não te cobram obediência, eles não te cobram temor, eles não te corrigem. Aquele que corrige é o que ama. Qual é o pai que não corrige um filho que ama ele? Se Yahushua está te corrigindo, é porque ele te ama. Guarda, irmãos, esta palavra antes que seja tarde demais. Aceita o nome de Yahushua na tua vida. Viva uma vida de obediência à doutrina de Yahushua. Foge da aparência de homens religiosos. Yahushua disse: eis que cedo veio, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. O apóstolo Shaul, irmãos, pelo zelo que ele tinha dos irmãos, ele era um homem enlouquecido por amor à igreja de Yahushua. Ele disse: suportai-me, porém, ainda. Suportai-me, porém, um pouco na minha loucura. O apóstolo Shaul era um homem que se enlouqueceu por amor de Yahushua. Ele considerava as coisas deste mundo como esterco, como escória. Era um homem que tinha zelo da santidade do Eterno na vida dos irmãos. Guarda esta palavra, irmãos. Não resista o Espírito da verdade no teu viver. Não rejeita a palavra da verdade no teu coração. Sede santos, porque Yahushua é santo.
e não premeditais em vosso coração em resistir à voz do Espírito da verdade. Sei de que são poucos os que consideram a palavra da cruz de Yahushua como poder de Yahushua para a salvação da alma deles. Mas eu creio que está nascendo dentro do teu coração um desejo ardente de se entregar a Yahushua. Entrega o teu caminho a Yahushua enquanto você pode ter um encontro com Ele. Invoca-o no teu viver e será salvo tu e a tua casa. Yahushua sarará suas feridas. Yahushua curará suas enfermidades. Yahushua trabalhará no teu viver e te sustentará na presença dEle. Guarda esta palavra de salvação. Não rejeite esta palavra, porque Yahushua vai te cobrar ela naquele dia. Shalom de Yahushua seja com os irmãos.